Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de pé, recebamos a bênção do Santo Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, mais um período quaresmal, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar como esse caminho de conversão e mudança de vida nesta quarta-feira de cinzas. Vamos receber como símbolo, sinal de preparação, as cinzas, que foram as palmas abençoadas no domingo de Ramos do ano litúrgico passado, da Semana Santa passada. Então essas cinzas é para que tomemos consciência de nossa transitoriedade. Lembra-te que és pó e ao pó hás de retornar. Mostrando, nos ajudando a refletir como essa realidade terrena é passageira, efêmera. A consciência de que nossas atitudes devem ser transformadoras, não mesquinhas, arrogantes, porque isso não vale a pena diante da realidade passageira, fugaz do mundo. Devemos preparar para o céu, para o encontro com o Senhor. Então essas atitudes que nos impedem do encontro verdadeiro com o Senhor, devemos nos libertar. As cinzas querem recordar que precisamos abrir o nosso coração, prática da misericórdia, obras de caridade, nos tornar mais humildes. Esse é o sentido do período quaresmal. Se avaliarmos, analisarmos bem, são reflexões que servem para todo ano, ainda mais quando estamos a nos preparar para a Páscoa, passagem da morte para a vida, acolhendo a mensagem do Salvador. A igreja pedagogicamente então, ao longo do ano litúrgico, vai nos inserindo no mistério da liturgia, que nós vivenciamos, experimentamos, esses acontecimentos marcantes na história da salvação. Aqui nós, mais uma vez, isso não é uma mera repetição, é atualização de uma experiência de deserto, de passagem da escravidão para a vida nova dos filhos de Deus. Trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, essa experiência de mudança, de conversão. As cinzas que vamos receber não é poção mágica, isso é superstição, mas é símbolo. Queremos iniciar um caminho de conversão. Reconhecemos nossos erros, nossas limitações, precisamos reavaliar atitudes e procedimentos, e que isso envolva toda a nossa existência, todo o nosso caminhar, ambiente familiar, como está? As tarefas do dia a dia, ambiente de trabalho, e a nossa vida eclesial, a nossa relação com o que nos cerca. A campanha da fraternidade, portanto, não substitui o período quaresmal, não tem esse intuito, mas colaborar também nessa dimensão social, sobre os acontecimentos que nos cerca, que ferem aquilo que nos pede o Senhor, fraternidade, justiça. É só prestarmos atenção nos alertas dos profetas do Antigo Testamento, quando o povo de Israel se afastava da lei do Senhor. E quando, através dos profetas, Deus alertava o povo: não adianta esses sacrifícios, essas formalidades religiosas, litúrgicas, cultuais, se o nosso coração está longe de Deus. Como é que está longe de Deus? Quando não levamos a sério a palavra do Senhor. O
seus mandamentos. A campanha da fraternidade, então, nos fala sobre a realidade da natureza, do nosso planeta. Está contido na Bíblia. A criação geme, espera a libertação. Texto bíblico. Ou seja, ela sofre também as consequências do pecado. Quando, ao invés de cuidar dos dons de Deus, nós, pela ganância, pelos apegos e egoísmo, nós acabamos por nos destruir o que nos cerca. São Francisco, nesse aspecto, ilumina a nossa reflexão. Por isso no cartaz tem a imagem de São Francisco, porque celebra-se os 800 anos do Cântico das Criaturas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, leve amor. Então esse cântico belíssimo. Onde houver indiferença, né? Então tudo que causa a destruição do homem, caminhos de morte, não de vida, na inspiração de São Francisco. Ele é muito conhecido, amado, não só pelos cristãos católicos, é para nos inspirar a buscar essa harmonia nas relações com Deus, por isso o caminho de conversão, com os irmãos, com a natureza também, que nos ajude esse período. E aquilo que é bem tradicional no período da Quaresma, a esmola, a oração e o jejum. Indica, a própria palavra de Deus nos fala, esses elementos que mostram caminhos de conversão. E a palavra firme, contundente de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos conduzindo esse caminho de exercício espiritual. Ao longo desse período quaresmal, nossas igrejas estarão organizando momentos de reflexão, retiros, para nos ajudar a vivenciar de modo muito profundo e verdadeiro esse tempo propício, muito especial. Hoje mesmo teremos a caminhada da cruz, tão tradicional aqui na nossa paróquia, na comunidade. A cruz, o que nos remete? O sacrifício, a entrega do Senhor, o sangue derramado para nos lavar e purificar. O servo sofredor que se identificamos com o próprio Cristo. Essa cruz que não tem o Cristo, mas que é para recordar aquele que aceitou ser pregado na cruz. E as cruzes que carregamos no nosso caminhar, nas lutas, não ter vergonha da cruz de Cristo e confiar no amor que triunfa sobre o medo, a ignorância. Então, a vida que triunfa sobre a morte. De modo que nesses três elementos que nós cultivaremos ainda mais no período quaresmal, o que significa esmola? Às vezes as pessoas não gostam muito desse termo esmola, parece que é uma forma de humilhar o outro, né? Você dar. Mas o doar-se é um exercício de superação do egoísmo, dos apegos, de um consumismo desenfreado, em cada um olha só para si mesmo. Costumamos, inclusive nesse período quaresmal, fazer algum exercício, alguma renúncia. Não sei se vocês pensaram nisso, não é obrigatório, mas há um costume, um hábito, por renunciar a alguma coisa. O que nós fazemos então com certas economias? Mais caridade, uma atenção, olhar para as situações prementes, fortes, difíceis, de pessoas que passam muitas necessidades, não têm um teto, não têm um alimento, não têm o que comer, o que vestir. Então, a caridade é o tema importante, solidariedade que destaca para um exercício quaresmal verdadeiro, compromisso com o próximo. Deixa o menininho aí bem tranquilo, viu? Não se preocupa não, vai deixar. A criança tem que ficar à vontade na igreja, não é? Claro que a gente sabe que os pais ficam meio incomodados quando
A criança está aí andando para lá e para cá, tem que tomar cuidado para não se machucar também, evidentemente. Mas que deixem as nossas crianças bem à vontade. Na esmola, então, nós temos aqui um compromisso com o próximo. Esse compromisso é de uma abertura do coração, sem buscar aplausos e reconhecimentos, sem propagandas. É o que nos fala Jesus. Você ter holofotes para os gestos de caridade, não está entendendo nada do qual é a proposta de solidariedade apresentada pelo Senhor. Não ajudar por interesse, mas por doação, por querer fazer o bem. É a gratuidade, que é um exercício constante, cada um de nós, porque a questão do interesse é algo muito forte no nosso coração. Somos interesseiros com Deus, com as pessoas, toma lá da cá que costumam falar. Então, meus irmãos e irmãs, que nos exercitemos a fazer o bem sem esperar em troca. Difícil, não é? Sempre, até inconscientemente, nós tendemos a fazer algo esperando alguma coisa. Eu quero ser beneficiado por Deus, por aqueles que eu faço alguma coisa, ajudo, interesse afetivo, emocional, material. Somos assim. E se tomar consciência dessa realidade nos ajuda a dar passos, pascalidades, experiências de libertação. Obviamente, nós como seres humanos gostamos de ser apoiados, termos pessoas próximas, a experiência de Deus na nossa vida com a sua misericórdia, a sua graça. Mas não seja para nós a questão da caridade, da esmola, como algo de mero interesse, mas de amor, de abertura do coração. E aí a questão da propaganda, do holofote, cuidado. Quanto menos chamarmos atenção fazendo bem, melhor. Até a ajuda que fazemos na igreja, as coisas que realizamos, Deus está vendo. O grau de comprometimento, de entrega, isso que importa. Não os aplausos, os reconhecimentos dos outros. Até mesmo as nossas relações eclesiais. Se nós estamos fazendo, não é para ficar agradando o padre ou o bispo, mas porque eu tenho um compromisso batismal. Quero servir, quero contribuir na construção do reino de Deus. Mas não estão valorizando o meu trabalho. Claro que acredito que os nossos padres são pessoas educadas, né? Então vão valorizar. Mas isso não é o mais importante, que as pessoas reconheçam o trabalho. Deus está vendo o grau de comprometimento, dedicação. Então estou nas pastorais, estou nos movimentos, estou contribuindo, trabalhando, servindo. E mesmo que humanamente falando não estou encontrando uma resposta de reconhecimento pelo trabalho, isso não é essencial. Sim, a minha dedicação, a minha vivência batismal. A caridade engloba isso, gratuidade. E a oração? Período quaresmal é um tempo muito oportuno, favorável para nos colocarmos em sintonia com Deus. Então a proposta da quaresma é revisão de vida. Então o diálogo com o Senhor, a abertura do coração para Deus, nos ajuda a olhar para nós mesmos, nosso interior, o que precisa de mudar diante da palavra do Senhor, da mensagem do Evangelho, o recolhimento que exige uma vida de oração autêntica, recolhimento, silêncio, a agitação do mundo, o barulho, as preocupações, nós tentarmos parar um pouco, refletir. A palavra de Deus nos ajuda nesse recolhimento. Como eu falei, os retiros espirituais que vão acontecendo nas comunidades, para nos aprofundar na oração, sem aquela coisa formal e mecânica que às vezes, infelizmente,
pode acontecer. Repetir orações, não é errado, orações prontas, mas também dar oportunidade para esse diálogo, essa experiência, dessa confiança de falar com Jesus, com um amigo, um Pai, Deus que é o nosso Pai, que eu posso contar tudo, dizer tudo que eu estou sentindo, experimentando, até as dúvidas e receios. Deus nos quer ouvir. A oração pode até ser pública, não é errado não, porque também vocês poderiam se questionar. Aqui Jesus diz, quando você reza, entra em seu quarto, só entre você, mas daqui a pouco iremos caminhar aí pelas ruas da paróquia. Isso não seria um equívoco? Não, não é. A oração pode ser pública, desde que não tenha como objetivo vanglória, reconhecimento, mas amor, humildade, dedicação. Isso sim que deve ser cultivado. Uma piedade frutuosa, não de aparência. Olha como é que eu sou bom porque estou participando da procissão. Sou bom porque eu vou à igreja. Sou melhor do que fulano, ciclano que não vai. Cuidado com isso. Nós somos todos aqui pecadores, necessitados de conversão. Não estamos aqui porque somos melhores que os outros. Carregamos muitas fragilidades, muitos pecados. As pessoas até, nesse sentido, estão meio cegos quando dizem assim, eu não vou na igreja porque eu só encontro gente, aí começa a discorrer, né, sobre erros das pessoas. Mas é isso mesmo. Estamos aqui porque precisamos, que sabemos de nossas fragilidades, e só a graça de Deus, a misericórdia de Deus pode nos salvar, sem vanglórias, sem querer reconhecimentos. Então estamos aqui, a oração nos ajuda, quando a oração é verdadeira, nos ajuda sempre a crescer na humildade, no desapego de sentimentos e afetos que podem nos impedir de enxergar a nós mesmos. Autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a um arrependimento sincero, não como um peso de frustrações, das situações que nós não conseguimos superar, mas nos leva a oração a perseverar no bom combate da fé, no crescimento pessoal. Não desistir jamais, porque Deus não desiste de nós. E Ele veio à terra para nos dizer isso, seu Filho. Ele deu o seu sangue e nós merecemos aqui o sangue de um Deus? Não. Mas Ele nos amou, não porque merecemos, nós não merecemos mesmo, mas o amor dEle por nós e a resposta a esse amor que nos leva a caminhar. Peregrinos de esperança, fala o Santo Padre, o Papa Francisco, no tema principal deste ano jubilar. Peregrinar significa o quê? Caminhar, não ficar estático, paralisado. Acreditar na graça, ação de Deus em nossa vida. Mesmo que a gente esteja aí tropeçando muitas vezes, caindo, confessando, repetindo os mesmos erros, mas se de nossa parte existe um desejo sincero de mudança, sem de forma alguma ter uma atitude em que estamos quase que como que não valorizando a misericórdia de Deus, não é isso, mas acreditando na misericórdia do Senhor, nós queremos acertar. A gratidão leva-nos a isso. Eu não quero decepcionar esse Deus que me ama tanto. Não é a questão de simplesmente lei, eu vou cumprir a preceito, normas, Deus não me quer feliz, é como se fosse um peso. Não, mandamentos é uma orientação, é pedagógica, para dizer, esse Deus que me diz o que eu devo fazer, eu acredito no amor dEle, Ele faz isso para o meu bem. Então não é por uma imposição, é um acreditar nesse amor de Deus que me faz querer mudar, acolher a palavra dEle, os mandamentos dEle, para a minha salvação. A oração nos ajuda a isso,
E a oração, então, deve brotar dessa sinceridade. De vez em quando não busquemos plateias. Procuremos, sei que não é fácil diante da realidade que nos cerca, uma oração silenciosa. Não representação teatral. Não estamos aqui num teatro. Missa não é teatro. Culto, celebração é vida. É uma experiência do encontro com Deus. Não é para ser aplaudido. Aqui nós padres estamos aqui para dizer, as pessoas estão indo porque eu gosto daquele jeito do padre celebrar. Eu sei que, claro, que é importante o padre se dedicar, se preparar bem, para não cansar o povo, né? É um milagre também o povo participar das igrejas com certas homilias cansativas. Espero que eu não esteja sendo cansativo nesse momento. Também eu tenho que avaliar, né, o que eu estou dizendo para a minha vida também como padre. Então não é plateia. O padre não está aqui para ter plateia, teatro, mas para celebrar o mistério, presidir, que todos participamos. Mistério de uma entrega, do sacrifício de Cristo. Não é plateia para aplaudir, é para vivenciar, refletir da entrega de Jesus por nós. Então, que possamos também fazer essa experiência silenciosa. Até a liturgia da Quaresma, a cor roxa remete a isso, a sobriedade dos instrumentos musicais, músicas que ajudam. Imagina você, numa missa quaresmal, uma música meio carnavalesca, né? Bastante animada, né? Há um momento para tudo. Então, as músicas, os cânticos, as escolhas apropriadas para o momento, para inserirmos-nos nesse contexto. Flores, então a sobriedade, aqui está muito bem. Vocês já percebem que é algo diferente, né? A parte mais efusiva de uma solenidade, uma festividade não. Algo assim, discrição. Assim deve se viver a Quaresma, nesse momento de oração. E o jejum. Jejum é um exercício, é uma penitência, um desejo de conversão. Aquilo que eu posso, tenho direito, eu renuncio, para buscar superar e renunciar certos apegos, coisas que são prejudiciais. Então, um propósito, o jejum deve nos levar a uma mudança de vida, reparação do nosso erro. O que está nos privando de avançar em nossa caminhada de fé? O que nos diz a consciência? O que está nos impedindo de dar passos mais firmes no caminho da santidade? Então, o jejum e a abstinência, que são apenas 2 dias no período quaresmal, aquilo que nos pede a obrigação do jejum e da abstinência, hoje e sexta-feira santa. A igreja, ela incentiva nas sextas-feiras evitar a carne, mas não é obrigatório não, nesse sentido. Para sempre nos voltar na sexta-feira à reflexão sobre a entrega de Jesus. Lembrando também que a abstinência a partir dos 14 anos até os 60. E o jejum a partir dos 18 anos até os 60. Depois de 60 anos estão liberados. Mas se quiserem fazer também o jejum e abstinência, fique à vontade, mas não há obrigatoriedade. É uma preparação. Não é uma coisa meramente formal, porque temos que fazê-lo como Jesus. Ele que é o Filho de Deus sentiu a necessidade de se dedicar um momento de jejum, de oração, de entrega. O Filho de Deus, o Salvador. Ele deve nos inspirar um modo correto de nos exercitar naquilo que a religião, a fé, nos pede. Então, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, o jejum também não é uma coisa pesada não, na igreja. É renunciar uma refeição principal. É isso. Que nos pede algo, uma alimentação mais frugal, mais leve. Claro que aqueles que têm a questão da enfermidade, da saúde, medicamentos, não precisam também
exagerar, deve ter um cuidado, em primeiro lugar, pela sua saúde. Então, o que nos pede esse jejum, oração e esmola? Mais seriedade, sinais concretos de fidelidade a Deus. É isso que... E o coração que se abre, se despoja de tudo que nos impede de permitir com que Deus entre na nossa vida e arme sua tenda entre nós, nosso interior, como o povo de Israel no deserto, a presença de Deus, da sua graça, dando força e coragem nessa caminhada, a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. Os 40 dias no deserto são esse tempo de quaresmal, em que nós somos chamados a ter a coragem de dar passos de libertação, que não foi fácil para o povo de Israel, as tentações que enfrentaram, as nossas tentações, da idolatria principalmente, da dúvida, se Deus realmente cuida de nós. Então eles passaram por tudo isso como nós passamos, nos nossos desertos, nas nossas lutas e desafios, mas confiantes da terra prometida, da mensagem do Senhor, e de que Ele está conosco, caminha conosco, essa certeza que nos faz ser peregrinos de esperança, acreditar na graça, na misericórdia dEle, que não nos abandona. Que assim caminhemos na quaresma, todos esses exercícios espirituais, momentos de oração, de espiritualidade, de retiro, para que seja um momento único, especial essa quaresma, marcante em nossa caminhada, em nosso crescimento na vida de santidade, que é a vocação batismal de todos nós. Assim seja.